E se tudo que a gente aprendeu sobre música estiver a verdade errado? Hoje a gente vai mergulhar na teoria radical do professor Jack Lima. Para ele, música não é bem uma arte, é uma linguagem. Uma linguagem com uma lógica que pode sim ser decifrada. E foi essa pergunta, essa pulga atrás da orelha, que começou uma jornada de uma vida inteira. Uma busca para decodificar o que ele sentia que era uma estrutura escondida por trás de toda e qualquer música. Para entender essa ideia, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo da jornada do Lima, que começou com uma percepção bem simples, mas muito profunda quando ele ainda era criança. Ele sempre gostou de música, mas na adolescência a grande paixão dele era outra. Idiomas, códigos. E aí um dia, o amor pelas linguagens e pela música se chocaram quando ele viu uma partitura pela primeira vez. Na cabeça dele, a lógica era clara. Se dava para escrever, então tinha que ser um código. E todo código tem um sistema. Só que essa busca pelo tal sistema não foi nada fácil. Pelo contrário, ele acabou caindo num verdadeiro labirinto, cheio de ensinamentos que não faziam sentido juntos. Primeiro, ele se enfiou de cabeça no jazz. Comprou todos os livros que conseguiu encontrar, convencido de que a resposta estava ali, escondida em alguma daquelas páginas. Ele ficou obcecado pelos grandes manuais de harmonia e improvisação. Estudava dia e noite, sabe? Mas a resposta que ele tanto procurava simplesmente não aparecia. Aí ele foi para as videoaulas, claro. Assistiu tudo que encontrava pela frente. Só que o problema era sempre o mesmo. Os instrutores ensinavam o que fazer, mas ninguém explicava o porquê por trás daquilo. A frustração só aumentava. Ele tocava em bandas, dava aulas, vivia de música, mas por dentro sentia que não chegava nem perto de entender a lógica fundamental que ele tanto buscava. Para ele, o mundo da música parecia dividido em dois caminhos, e ambos eram falhos. De um lado, o músico clássico, que lia a partitura de um jeito meio robótico, sem entender a fundo o que estava fazendo. E do outro, o músico popular, que tocava de ouvido, de forma mais livre, mas muitas vezes sem uma estrutura, sem uma gramática por trás. Nenhum dos dois caminhos tinha resposta. E depois de anos e anos de frustração, a chave para resolver esse quebra-cabeça veio de um lugar totalmente inesperado. De um computador. A epifania veio quando ele tentou criar um software para ensinar música. Pensa bem, para um computador entender, tudo precisa ser dividido numa ordem 100% lógica. E foi aí que a ficha caiu. Se a mente humana é como um computador que precisa ser programado, então a música também devia ter uma lógica programável. Essa necessidade de programar o ensino forçou ele a organizar tudo de um jeito novo. Ele estruturou o aprendizado pela quantidade de notas, começando com uma nota só. Depois 2, que são os intervalos, como se fossem as sílabas da música. Depois 3, que formam os acordes, as palavras, e assim por diante, até chegar nas escalas, que seriam as frases completas. Igualzinho a gente aprende a falar. E essa foi a grande virada de chave. A conclusão dele foi radical. A música não era bem uma arte. Era algo muito, mas muito mais fundamental. Ele deu um nome para isso: idioma matriz. A ideia é que essa seria a linguagem fundamental, universal, com a qual todo ser humano já nasce. É o ritmo do nosso coração batendo, da nossa caminhada, da nossa fala. Ela existia muito antes de qualquer idioma falado. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Quando se trata a música como arte, tudo fica subjetivo, vira uma bagunça de eu acho isso ou eu sinto aquilo. Agora, se a gente trata a música como uma linguagem, aí a coisa muda. Passa a ter lógica, regras, uma gramática clara e um caminho que qualquer pessoa pode seguir para se tornar fluente. O sistema parecia fazer todo sentido, mas o Lima ainda sentia que tinha uma peça importante faltando, algo que ainda não se encaixava perfeitamente. É que, tradicionalmente, o ensino de música foca quase 100% nas notas, né? Nas melodias, nas harmonias. O ritmo, muitas vezes, é visto como algo secundário. E aí veio a revelação final, a última peça do quebra-cabeça. A analogia que ele criou é perfeita. As notas são os ingredientes, o ritmo é o recipiente. E faz todo sentido, né? Não adianta ter os melhores ingredientes do mundo se você não tem onde colocá-los. Eles simplesmente se perdem. O ritmo, então, não é só mais um ingrediente. Ele é a estrutura, o que dá forma a tudo. O ritmo precisa vir em primeiro lugar. Essa perspectiva não muda só o jeito de ensinar música, não. Ela muda os próprios conceitos que a gente usa para falar sobre música. Nesse sistema do Lima, coisas como estudo de improvisação ou talento perdem o sentido. Pensa bem, ninguém estuda para improvisar na própria língua. A gente simplesmente fala.
A música seria a mesma coisa. É uma questão de aprender a gramática, não de ter um dom. E o mais curioso é que o ponto de partida para aprender essa linguagem é super simples: dominar uma nota de cada vez. É preciso focar nela, de olhos fechados, entender a função dela para só depois seguir em frente. Com isso, o objetivo final muda. Deixa de ser dominar um instrumento e se torna algo muito mais profundo. Aprender a ter uma conversa fluente usando as notas. No fim das contas, a teoria do professor Lima desafia a base de toda a educação musical e deixa no ar uma pergunta para a gente refletir. Se a música é mesmo uma linguagem que nunca nos ensinaram do jeito certo, o que será que a gente esteve perdendo esse tempo todo?